Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso segmento Até Tóquio, o programa que nos levará até ao maior certame desportivo do planeta. Comigo, Sérgio Engrácia, tenho sempre o meu companheiro de viagem, o meu amigo João Nuno. Olá, João. Olá, Sérgio, e vamos lá para mais um Até Tóquio, de mais uma modalidade, desta feita o judo, e que vamos mostrar mais uma campeã que de certeza honrará as cores nacionais no maior certame do mundo. João, alguma vez praticaste judo? Não, Sérgio, mas era uma coisa que eu gostava e que de certeza a Catarina nos vai explicar como é que se pratica e quais são as regras que eu sei, mas muita gente não sabe e que eu um dia gostava de praticar. Muito bem, um dia vou-te levar ao tapete, só para, só para que saibas. João, quem é que embarca connosco nesta viagem? Então, Sérgio, temos connosco a Catarina Martins de Mesquita Paiva Costa, uma das melhores judocas portuguesas. Estará nos Jogos Olímpicos e é judoca da categoria dos menos 48 quilos. Hoje em dia está no oitavo lugar, creio eu, do ranking mundial e olímpico na sua categoria. É natural de Coimbra e temos perante nós uma futura senhora doutora médica de 24 anos e agora é favor dela se apresentar e nós fazemos conhecê-la um bocadinho mais ao grande público. Muito bem, Catarina, olá, bem-vinda, obrigado por teres Olá, aceito o convite. obrigada desde já pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e poder partilhar um bocadinho da minha experiência enquanto judoca e da minha experiência, portanto, enquanto futura atleta olímpica. E a apresentação acho que já foi toda feita. Eu não sei muito mais o que acrescentar. Acho que foi perfeito. O João teve bem, portanto, é isso, Catarina? Teve. O trabalho de casa foi bem feito. Muito bem. Levavas fácil o João ao tapete, não era? Sim, sem dúvida. Catarina, como é que surge aqui o judo na tua vida? Bem, eu sempre fui uma miúda que gostava muito de desporto. Qualquer desporto eu adorava praticar. Tinha uma grande paixão pelo futebol. Tive quase a ser futebolista. Não, mas tinha uma grande paixão pelo futebol. Queria ingressar ali no clube que havia na minha escola, assim, no fim das aulas. E o que me foi dito na altura pelo professor que formou o clube, que era um professor de educação física, foi que a turma era só para rapazes. Foi assim que ele me respondeu. Eu fiquei muito triste, não é? Que eu ainda tinha algum jeito para jogar à bola, jogava com os meus colegas rapazes e não era a última a ser escolhida, portanto acho que tinha algum jeito. E depois foi o meu treinador de judo, que atualmente ainda é um dos meus treinadores, que me via sempre a jogar no recreio. O João João Abreu? Abreu, certo? Exatamente, o João Abreu, também conhecido por Jocá. E então o Jocá vem ter comigo e assim, epá, não queres experimentar o judo? Foi mesmo assim, eu fiquei a olhar para ele e pensei, judo? Eu não sei bem o que é que isso é. Sabia que uns colegas meus praticavam, sabia que tinham assim uns cintos e um kimono, mas eu nem sabia o que é que se fazia lá, então fiquei muito curiosa e disse-lhe que ia pensar, perguntei-lhe quando é que eram os treinos e fui experimentar o primeiro. Bem, gostei muito logo do primeiro, ainda por cima tinha já lá alguns amigos da minha turma, faço o segundo, o terceiro e depois aí ao fim do terceiro pedi à minha mãe, mãe, inscreve-me no judo. E depois fui progredindo muito rapidamente e penso que ao fim de 3 meses já estava no Centro Norton de Matos, com o Jocá, mudei de clube, porque a minha progressão foi algo rápida. Catarina, mas o teu primeiro encontro com o judo é no contexto de desporto escolar ou não? Ou é logo num clube? Não, foi na escola, sim. Ok. Era o Jocá que dava os treinos na escola, num horário de recreio. Era tempo livre que nós tínhamos na escola e havia várias atividades. Eu lembro-me que na altura também fui ali aliciada para a ginástica, também achava interessante, mas escolhi mesmo o judo. Oh, Catarina, e quando é que começaste a levar, a dizer assim, eu vou ser judoca, o meu futuro é no judo, levar a sério a modalidade? Eu acho que sempre levei um pouco a sério a modalidade. Um, eu, passado 2 anos, fiz o meu primeiro campeonato nacional. Foi praticamente a minha primeira competição assim mais a sério. Antes tive o campeonato zonal, que era de apuramento, mas tive apenas um combate. Foi assim, pronto, nem foi assim muita experiência competitiva. Então, assim, a primeira experiência foi o campeonato nacional. Tinha, penso que 12 anos e ganhei. Fui campeã nacional e eu lembro que foi um momento muito importante para mim porque eu pensei, calma, eu sou o melhor de Portugal.
na minha categoria, no meu escalão, eu fui a melhor, ganhei. E acho que a partir dali foi ali um clique mais para a competição e não sei, sempre levei as coisas muito a sério, tentar superar-me a cada treino, tentar melhorar, encarava tudo assim também como um desafio, ter que lutar com mais velhos, pessoas mais altas, um bocadinho mais pesadas. Nunca foi problema para mim, luto com toda a gente e o desafio é igual, é tentar mandá-los ao chão e ganhar por impor. Toma, João, Claro. apanhaste, Catarina. João, apanhaste, era para ti. Exato. Catarina, só que rebobinando um bocadinho atrás, o que é que tu achas que o Joca viu em ti para te levar para o judo? O que é que tu achas que houve alguma coisa que ele viu assim em ti? Esta rapariga tem um especial, alguma característica que o levasse ao judo? Eu acho que acima de tudo a motricidade, o meu jeito, o motor, não é? Ele viu-me a jogar futebol e realmente tinha jeito, dominava ali os movimentos, acho que tinha alguma facilidade, eu sempre me encaixei muito bem em qualquer desporto. Eu antes do judo pratiquei ténis, também na escola, e nesse ano por acaso não pratiquei porque não abriu a turma. Mas quem diz o ténis era o futebol, a natação, sempre gostei de fazer tudo um pouco. E acho que sempre foi esse jeito que eu tive que ele notou, não sei, provavelmente não tinha sido a primeira vez que ele olhou para mim a jogar futebol, mas pronto, na minha cabeça foi, mas certamente não foi, e penso que acho que isso foi uma das razões que o levou a escolher-me, digamos E assim. pelos vistos acertou em cheio, não é? Acertou. Catarina, mas na tua família tinhas alguém ligado assim ao desporto? Tinha, o meu pai praticou rugby durante muitos anos, Ok. na académica, foi jogador até ao escalão sénior, portanto é o escalão de competição assim máximo, mas nunca foi assim nada de seleção nacional, tudo mais, era clube e pronto, o espírito de grupo que se criava no rugby também era bom. Acho que sempre me incentivou um pouco ali a parte do desporto, andar de bicicleta, jogar futebol, mas acho que isso também é uma coisa que nasceu comigo e eu sempre gostei muito desde pequena. Já Catarina, percebi onde é que vem o espírito de combate. sim, pode ser, por acaso pode ser, é engraçado. Mas aqui deixa-me só referir aqui também, João, a importância do desporto escolar. Sim. Tem sido algo que tem sido, não é um desleixo não, mas pronto, nem todas as escolas têm esta vertente tão bem implementada, vá, se assim se possa dizer. Catarina, deixa-me perguntar-te o seguinte, eu tenho um pequenino agora, agora não, tenho um filho com 3 anos e meio e tenho estado a procurar, por acaso, sítios onde ele possa praticar judo. Isto para te perguntar o seguinte, que é, achas que, os resultados são prova disso, óbvio, que aos 11 anos já foste muito a tempo, claro que sim, mas achas que podias ter, noutro contexto, ter começado um bocadinho mais cedo, isso poderia ter de alguma forma mudado as tuas capacidades ou não? Ou foste muito a tempo? E foste, a gente já sabe, não é? Mas... Não, realmente, aos 11 anos é um pouco tardio para começar. Normalmente, conheço muitos judocas assim de nível, do alto nível, que começaram com 3, 4 anos. Mas depois também temos o caso da Telma Monteiro, que Era começou isso que eu ia com dizer. 12, não é? E é uma máquina. E realmente foi um bocadinho tarde, mas ao mesmo tempo não foi, porque conseguiu conquistar muita coisa. Agora, acho que sim, se eu tivesse começado um pouco mais cedo, teria ganho outras competências e outras capacidades que se calhar foram ali alguma lacuna na minha base, na formação, que poderia ter aprendido. Mas acho que depois consegui compensar isso um bocadinho mais tarde com muito trabalho. Agora, com 3 anos e meio, ainda é um pouco pequeno, mas para a disciplina acho que é bom aprender as regras, ter que estar a ouvir o treinador, aprender também os princípios básicos do judo. Mas ali com 5 anos já tem assim uma capacidade diferente, já consegue perceber um bocadinho mais o que está a fazer, os exercícios. Acho que é um bom desporto. Aliás, a Unesco diz que é o melhor desporto para Isso, crianças. exatamente. Yeah. Até para a coordenação é excelente, não é? Exato, sim. E... Olha, força. Não, eu ia perguntar à Catarina o que é que te faz, Catarina, desculpa, o que é que te faz gostar tanto deste desporto específico? O que é que te faz gostar tanto do judo? O judo para mim é a minha vida, primeiro, e depois, mais especificamente no clube onde eu estou, nós somos todos uma grande família, apoiamos-nos todos dentro e fora do tapete, e depois a própria filosofia do judo, o código moral do judo, que nós também nos guiamos, não só dentro do tapete, mas também fora. Aliás, por isso é que depois fora nos ajudamos uns aos outros e sabemos que, apesar de ser um desporto individual,
não conseguimos chegar muito longe se não fomos uma equipa forte e não fomos unidos. E claro, tentámos sempre ajudar-nos uns aos outros a atingir os objetivos de cada um. E depois também todo o contexto de seleção dá-me os meus amigos, os meus melhores amigos são do judo, cresci no meio do judo e realmente não consigo imaginar a minha vida sem ele. Catarina, diz João, desculpa. E o que é que te passa pela cabeça quando tu estás num combate, Catarina? Ou seja, tu te queres derrubar a adversária, mas como é que tu trabalhas isso a nível mental, por exemplo? Em contexto de competição ou treino? De treino e competição. Ok, a nível de treino estou um bocadinho mais relaxada sempre, não é? E tento às vezes experimentar coisas novas, estou focada na tarefa que estou a fazer, mas um pouco mais livre, digamos assim. Tenho um bocadinho mais espaço para errar, posso cometer mais erros, pá, porque sei que é treino e, claro, se cair no treino não é o ideal, mas pode ser. Agora, na competição, não. Na competição o foco é muito maior. Aliás, antes de entrar para o combate, já delineei a estratégia com o meu treinador. Treinamos muito bem as pegas que vou fazer ou que eu vou tentar fazer no combate, o que é que eu tenho que fazer para estar melhor no combate, e quando estou a entrar, foco nisso mesmo, pensar, tenho que meter a esquerda na gola e ter a manga dela bem segura, tenho que tentar fazê-la andar para a frente para encaixar aquela técnica, e depois, claro que lá dentro, no início, estamos um pouco nervosos, e é complicado chegarmos à estratégia, mas a meio do combate as coisas começam a fluir e às vezes é sem pensar, as técnicas encaixam e até que ganhamos, ou pelo contrário, podemos ser surpreendidos, não é? E cair. Catarina, já lá vamos à especificidade do judo, a explicar o que é a modalidade. Mas diz-me só uma coisa que é uma dúvida que eu tenho muitas vezes. Vocês inventam técnicas? Ou seja, está tudo inventado no judo ou um atleta do nada pode num treino inventar uma determinada técnica? É assim, inventar completamente uma técnica é complicado, porque realmente já existem tantas que o que nós fazemos é adaptar o que já existe e sim, às vezes meio que inventamos ali uma variação de uma técnica. Isso sim, variações de técnicas é o que às vezes nós inventamos e depois nos treinos até tentamos executar, não é? E até nos rimos um pouco, inventamos nomes para as técnicas porque pronto, não tem nome, não é? É ali uma Claro, variação sim. e é engraçado, Mas mas é complicado porque já está achas que tudo inventado. já está tudo inventado? Sabes porque é que Sim. eu agora ia entrar aqui? Porque nós tivemos aqui uma convidada, a Filipa, ginasta, e ela dizia: já não há muito que inventar. E agora E inventou. E agora, agora inventou, é e verdade, eu também agora, vi o exatamente, Martins. exatamente. Epá, e agora foi muito engraçado que agora eu partilhei com o João e disse: pá, então ela disse-nos que já não havia nada para inventar. E depois chega a uma competição e realmente inventa, e era por causa disso que eu ia meter-me com o João, também por causa disso. Já Catarina, sabes que daqui a uns dias ou meses é, vai aparecer Catarina Costa e inventa uma técnica de judo. vai acontecer, vai acontecer. A Mais Catarina, ou menos. Tenho a minha variante, há uma variante de uma técnica que eu faço realmente muito bem, é um pouco a minha imagem de marca. Agora, inventar a técnica é complicado. É complicado. Catarina, tu representas a académica. Em que medida é que o clube te apoia? O clube apoiou-me desde muito cedo. Primeiro, quando eu estava no Centro Norton de Matos, depois comecei a perceber que na académica é que se treinava assim a sério, que era um clube de competição e eu estava muito aliciada para ir para lá. E tanto que pedi ao Jocá várias vezes que queria ir para lá, porque era também o clube onde ele já dava treinos. E depois, quando eu realmente consigo entrar e começo a treinar com a equipa da académica, foi ali realizado um sonho porque estava rodeada dos melhores atletas quase nacionais, mais velhos que eu, portanto eram todos um exemplo. E então, desde muito cedo, acho que acima de tudo foi dar-me as bases do judo, olhando não só para os mais velhos, mas também pessoas da minha idade que já estavam num patamar acima e quis trabalhar sempre mais para conseguir atingir o patamar deles. E depois, a nível de infraestruturas, o tapete que nós temos é dos maiores tapetes que existe em Portugal. Também temos um excelente ginásio mesmo ao lado do tapete, que nos permite às vezes fazer não só o treino de ginásio, mas rapidamente passar para o judo e fazer ali a parte funcional mesmo ao pé do ginásio. E depois mesmo em termos de competições e monetário já me ajudou muito. Aliás, a minha rampa de lançamento, se não fosse académica, não teria existido porque tive que pagar algumas provas, digamos, do meu bolso e foi
muito graças à Académica que o consegui fazer, e depois também houve retorno porque consegui medalhas nessas competições, mas se não fosse a Académica dificilmente conseguiria ir. Catarina, enquadrado um bocadinho nisso, eu sei que tu treinas em França num clube, vamos dizer assim, irmão da Académica, uma coisa Exato. assim, é Saint-Genet Sport, é isso? Saint-Geneviève Sport, SGS, Isso. mais simples, SGS. Porquê, porquê que tu treinas lá? É por causa da competitividade do grupo de treino que tens lá ou qual é o motivo para isso? O treinador principal desse clube, do Saint-Geneviève, é o Celso Martins, que é treinador também da Académica e iniciou o seu percurso enquanto judoca na Académica. Então acaba por ser, lá está, alguém pelo qual eu tenho muita estima e que também me facilita nesse aspecto de quando eu quero encontrar parceiras diferentes e mudar um bocadinho o meu registro. Às vezes basta sair um pouco da rotina, sei que tenho literalmente as portas abertas e posso ir lá treinar. Não só no clube, mas depois também noutras estruturas em França, que é realmente um país muito evoluído no judo e tem uma diversidade de judocas muito elevada mesmo. Então, Pois, facilmente eu consigo fazer com atletas da minha categoria de peso, que não é assim tão fácil ter em em Portugal. Portugal, exato. Consigo fazer com uma variedade enorme mesmo, às vezes 6 ou 7 por treino, muito, muito fortes mesmo, e acaba por ser ali uma boa semana de treinos em que eu consigo subir um bocadinho O o nível. mar, exato, o nível. Tu fazes isso de forma periódica ou sistemática ou é quando te dá, não é na gana, mas quando sentes que o teu treino precisa disso? Mais ou menos, sim. Nós geralmente tentamos ajustar, temos um planeamento de treino, não é? E consoante as competições que vamos tendo, apontamos o nosso pico de forma para lá. Às vezes, quando vemos que está a faltar ali qualquer coisa, ou vamos ter uma prova importante e queremos realmente subir ali um bocadinho o nível uma semana ou 2 antes, optamos por treinar fora e como não há às vezes tantos estágios noutros países, França fica mesmo aqui ao lado, temos Sim. essa facilidade de treinar no SGS e depois noutras estruturas em França, então fazemos isso muitas vezes, recorrentemente mesmo. Oh, Catarina, pegando aí um bocadinho do que tu disseste, tu aqui em Portugal treinas com categorias superiores? Sim, sim, quase Sim. sempre. É muito E raro, aliás, vamos meter ao isso contrário. é bom ou pode ser mau também? Uh, assim, tem aspectos positivos e aspectos negativos, não é? Pegando pelos aspectos positivos, é um desafio maior, obriga-me a ser mais rápida, a atacar mais, a ser mais eficiente, porque como também é mais peso que eu tenho que transportar, não é? E fazer mais força, acaba por ser um bom treino. Por outro lado, como na minha categoria, os menos 48 quilos, são atletas mais rápidas, mais leves, às vezes eu não tenho essa oposição com alguém mais pesado ou até com rapazes, que eu também treino com rapazes, e às vezes acabo por não ter tanto essa oposição da rapidez, velocidade das pegas. E então às vezes podemos cair um bocadinho ali na tentação de ficar mais estáticos, fazer mais força, e depois, claro, quando vamos fazer com uma atleta mais leve, sentimos a rapidez. Mas eu tento sempre melhorar esse aspecto e estar atento a isso para não descurar, obviamente. Olha, e agora indo mesmo ao judo, explica para quem nunca viu o judo ou para quem vai te ver a ti e a outros atletas nos Jogos Olímpicos, como é que decorre um combate de judo, quais são os princípios e quais são as regras de um combate de judo? Ok, então agora os combates estão um pouco facilitados. Todos os combates, tanto masculinos como femininos, são de 4 minutos. Se ao fim de 4 minutos ninguém marcar nenhuma pontuação, segue para o Golden Score, o ponto de ouro, em que basicamente qualquer pontuação ganha automaticamente o combate. Portanto, ao longo do combate, o objetivo é projetar o adversário de maneira a que ele caia de costas, e se ele cair completamente de costas, é atribuído o ippon, que é a vantagem máxima. Outras formas de marcar o ippon é imobilizando o adversário durante 20 segundos, ou então executando um estrangulamento ou uma chave de braço, e aí o adversário é obrigado a desistir, batendo 2 ou 3 vezes com a mão no chão, ou mesmo no adversário, e assinala que desiste e o árbitro atribui o ippon. A outra pontuação é o vazare, que é tudo o que não é ippon, basicamente. É quando cai só de um lado, por exemplo, toca só com o ombro, ou até cai de costas, mas foi muito lento, ou cai sentado, mas coloca as 2 mãos no chão a impedir pronto, que caia assim completamente para trás, e agora é atribuído vazare.
ao fim de 2 vasares dá-se o Ippon, portanto, se nós só tivermos um vazare e ganhamos o segundo, ganhamos Ippon e a ganhamos automaticamente. E outra maneira de marcar vazare é imobilizando mais de 10 segundos, mas menos de 20. E depois também ao longo do combate há penalizações, que são os Shidos, são cartões amarelos, e pronto, é um conjunto de regras que nós temos que cumprir. Por exemplo, não podemos sair da área de competição, não podemos... Falsos ataques, não é? Falsos ataques, não podemos, por exemplo, impedir o outro de pegar o nosso fato, e quando isso acontece, o árbitro faz um certo gesto, atribui o castigo à pessoa e aparece um cartãozinho amarelo no quadro. Se nós levarmos o terceiro castigo, é um sokomaki, quer dizer que a pessoa perde, aparece um cartãozinho vermelho e a pessoa vai perder automaticamente por Ippon. Portanto, às vezes, uma das estratégias também para ganhar combates não é só projetar, mas usar ali a tática para tentar que o nosso adversário seja penalizado com 3 castigos, também pode ser uma boa estratégia. Olha, tu estás em 8ª do ranking, certo? Neste momento. Sim. Como é que será o quadro, a qualificação olímpica e o quadro que estará em Tóquio? Ok. São quantas atletas na tua categoria que vão estar em Tóquio? Isto é assim, o ranking olímpico vai apurar as 18 melhores atletas, só que depois há cotas que são atribuídas a atletas de outros países, e para além das atletas que são apuradas diretamente, como só pode ir uma por país, depois é como se riscasse a atleta repetida, e então acabam por ir, por exemplo, a número 23, 24, porque há 2 japonesas no top 20, há 2 francesas, 2 espanholas, que apenas pode ir uma nacionalidade. E então, na verdade, eu até estou em 7º do ranking olímpico, porque França já anunciou a atleta que vai, e não vai a atleta número 7 do ranking, vai a número 9, que está atrás de mim, e como tal eu vou subir essa posição. Portanto, apesar de estar número 8 no ranking olímpico, vou passar para 7ª, para já, a menos que alguém me passe. Agora, claro, no ranking mundial mantenho-me 8ª, porque a atleta francesa continua a competir. E quantas atletas estarão no quadro da tua categoria em Tóquio? 32? Não, 20 e poucas. Depois Okay. depende um pouco das cotas continentais que vão atribuir. Dão sempre algumas cotas aos países africanos, uma ou 2 na Europa, uma ou 2 na Ásia. E tu sendo cabeça de série, vais ser cabeça de série, certo? Em princípio. Sim. Ou seja, se calhar terás um bye na primeira ronda ou não? À partida. O que funciona depois também é as 8 primeiras colocadas do ranking olímpico são cabeças de série. Ou seja, tal como acontece ali no ténis, passam a partir daquela primeira ronda à frente. O que é que isso é bom? Eu, por exemplo, sendo cabeça de série, não irei enfrentar de certeza a número 1 no primeiro combate. Se calhar só quase nos quartos de final, não? Exatamente, sim, exatamente. E ao passo que uma atleta, por exemplo, número 15, pode calhar com a número 1, com a número 2, com qualquer uma. Na teoria pode ter um sorteio bem complicado. Um pouco mais complicado, sim. E depois, qual é o problema disso? É que nós, só chegando aos quartos de final, é que passamos, se perdemos, para as repescagens. Portanto, se por acaso apanharmos a número 1 e ela até depois for campeã olímpica, nós perdemos o combate e acabou ali. Não podemos ser repescados. Sendo cabeça de série, já nos dá um conforto diferente, porque não apanhamos à partida, pronto, não apanhamos as melhores. Mas claro que depois as atletas para baixo também estão muito bem preparadas e qualquer combate vai ser difícil. Sim, porque a diferença entre ti, 7ª ou 8ª, seja quem for, e a 15ª não é quase nenhuma, não é? Naquele dia vai ser pouca. A gente preparar-se muito bem, sim. Olha, em relação... Eu sei que eu não gosto muito de falar de árbitros, seja em que modalidade for, mas no judo, eu às vezes estou a ver um combate e parece-me que os critérios são um bocadinho divergentes. E isto eu pergunto no sentido que, para um judoca, não é difícil gerir isso. Ou seja, o que eu sinto muitas vezes a ver um combate de judo, ainda agora vi no Campeonato da Europa, é muito pela equipa da casa. Eu sei que se calhar é mau dizer isto referente a Portugal, mas eu sinto isso em cada combate que vejo. A equipa, ou seja, eu acho que os japoneses vão ser, não é favorecidos, mas têm ali um conforto especial pelos árbitros por estarem em casa. Vocês sentem isso e é difícil gerir? É assim, em provas grandes do circuito, como Grand Slams, campeonatos do mundo,
Isso por acaso até é estranho de acontecer, porque os árbitros são sempre os mesmos e são de outras nacionalidades. E eu nunca vou ser arbitrada por um árbitro português. Se bem que lá está, às vezes estando em casa, pode não ser o árbitro, pode ser só a postura do atleta naquele dia está diferente. E sim, às vezes um castigo é algo subjetivo, não é? Porque um falso ataque para um árbitro pode não ser para outro, pode estar ali mesmo no limite, e às vezes é um pouco subjetivo, sim. Agora, Tu, por quanto às exemplo, estudas os condições, árbitros que te vão apitar, não é apitar neste caso, não é arbitrar. apitar, arbitrar. Estudas os árbitros ou se conheces Não, os árbitros? Tens essa não, preocupação ou não não? estudo, não estudo. Sei que havia atletas que o faziam, mas acho que não faz sentido fazê-lo. Um, temos alguma noção que há às vezes assim uns árbitros que são um pouco mais rígidos, não sei assim de cor, mas há um ou outro que nós sabemos este árbitro é muito rígido, mas não é uma coisa que normalmente nos preocupemos muito. O que nós preocupamos é, estamos ali para lutar e queremos mandar a nossa adversária ao chão. Claro que às vezes uma má arbitragem pode nos prejudicar um pouco no momento, mas acho que temos que manter cabeça fria e perceber, ok, eu estou a lutar bem na mesma, é fazer o que tenho feito até agora, continuar com a estratégia, isto vai resultar, e não entrar em pânico porque levámos um castigo que não estávamos à espera no início, por exemplo. Catarina, eu pergunto isto não é por uma questão de futebolisticamente falando, de árbitros, de falar. Eu pergunto porque, por exemplo, agora estava a ver o europeu e o combate do Jorge Fonseca pareceu-me um bocadinho estranho em determinada atuação da arbitragem e depois no combate da Telma já vi uma atuação um bocadinho diferente. E eu olho, eu penso assim, um judoca sabe como é que gera isto tudo? Não será difícil mentalmente gerir isto tudo, além do adversário que tem pela frente, perceber que critérios é que estão a ser adotados? Sim, e isso, claro que às vezes é muito complicado e às vezes em situações mesmo muito limite, como eu acho que foi o caso do Jorge, claro que deixa muita frustração, porque se calhar noutro tapete com outros árbitros a ação não teria sido vazar, ali foi recorrer ao vídeo e decidiram que era vazar, e claro que isso mexe com o atleta e naquele caso com a prova, porque acabou ali a prova, era um combate decisivo, já era a repescagem, ele acabou por ficar em sétimo lugar. No caso da Telma, se calhar vemos um pouco o contrário. Ela teve uma ação que se calhar é ali meia duvidosa, os árbitros decidiram não dar o castigo e ela mostrou que estava dentro do combate e até projeta a atleta logo a seguir. Sim, sim, sim. Portanto, às vezes também é ali manter, lá está, cabeça Cabeça fria, fria fria, pois. e seguir com a estratégia e ir até ao fim. Olha, e como é que tu, neste contexto, como é que tu te descreves como judoca? És uma judoca mais técnica, mais física? Como é que tu te descreves? Sou uma judoca mais técnica, isso é uma pergunta muito fácil. Mais técnica. Ok. O físico não é assim dos meus pontos fortes, não quer dizer que seja um ponto fraco, mas realmente perante as minhas adversárias eu não perco tanto peso como elas, que é algo recorrente no judo, então às vezes o poder físico delas sobre mim evidencia-se um pouco. Trabalho muito a parte física, portanto agora a diferença se calhar não é tão notória, mas eu não sou superior a elas nisso normalmente. Agora na parte técnica, sim. Muito bem. Catarina, estás também, como o João referiu no início, no curso de Medicina. Como é que tu consegues conciliar estas duas coisas? Bem, já não vou assim tão no início, já estou no quinto ano. Sim, sim, sim. Mas é muito complicado. Tem que ser feitos alguns sacrifícios, mas eu acho que tem corrido bem, porque estou no quinto ano, comecei o curso em 2014, portanto, normalmente teria acabado o ano passado. Ainda assim, acho que tenho gerido bastante bem. Nos períodos em que realmente tenho que me focar um pouco mais no judo, que é este o caso, este semestre, optei por não estudar de todo, estou 100% focada no judo, mas no resto do ano o que eu tenho tentado fazer é um bocadinho menos cadeiras, faço tempo parcial, foco-me nas cadeiras que tenho e nos treinos e nas competições e tem dado para conciliar. E depois também é os meus colegas, tenho tido a sorte de ter uns colegas fantásticos desde o primeiro ano, que sempre me cederam apontamentos, ajudavam em trabalhos de grupo e sempre foi um pouco mais fácil estudar e fazer os exames com eles, porque se eu estivesse sozinha, tenho a certeza que tinha sido muito mais difícil. Mas tu, E a faculdade também te ajuda?
Agora mais, porque em Coimbra temos o Gabinete de Desporto da Universidade de Coimbra e o que eles fazem é os atletas da UC têm algumas facilidades e eles próprios falam com professores se for necessário para mudar alguns testes e exames. No meu primeiro, segundo ano não era tão assim, tive algumas dificuldades e cheguei mesmo a ter que fazer exames em recurso, porque não estava cá na época normal e só tinha aquela oportunidade. Mas agora as coisas são diferentes, sinto que temos um bocadinho mais facilidade em coisas que na verdade estão na lei, não é? E tem facilitado um pouco, continua a ser difícil, mas tem facilitado um pouco nesse aspecto. Catarina, mas pretendes no futuro seguir a medicina desportiva, por exemplo? Por acaso, sim, essa foi a minha ideia inicial quando entrei para o curso. Gostava depois, quando terminasse, ingressar ali na área da medicina desportiva e ficar sempre ligada, de certo modo, aos atletas e à vida da competição. Agora, há muitas especialidades diferentes, algumas que eu ainda não passei e ainda não sei, claro. Vai depender um bocadinho depois do meu gosto e o que eu decidi no fim, mas essa será uma hipótese. Muito bem. Catarina, Catarina, consideras-te uma atleta profissional? Sim. Tudo o que eu faço levo de um modo muito, muito profissional. Acho que, apesar de estudar e ter também, de vez em quando, essa parte, não me impede, não é, de ser atleta profissional, porque sou muito regrada, tenho a minha rotina, sei o que é que tenho que fazer, nunca falho um treino, muito raro mesmo falhar um treino, nunca faltei um treino para estudar, nunca faltei um treino só porque me apeteceu ir jantar fora com amigos ou assim. Aliás, hoje não faltei ao treino, cheguei um bocadinho mais tarde. É algo que é mesmo muito raro. E também os estágios que nós agora temos vindo a ter estágios em Coimbra todos os fins de semana. Se eu falto é porque vamos em competição, é um período de descanso. Também é algo que, portanto, eu acho que sim, eu sou uma atleta profissional como muitos outros. Catarina, algo que nós temos perguntado a todos os atletas que têm aqui passado é qual é o apoio que tu tens para praticar o judo? Ou seja, tens, já falaste no clube, mas, por exemplo, tu tens um patrocinador, uma marca desportiva, uma marca de suplementos desportivos, uma marca qualquer que te ajude, que te patrocine financeiramente? Mesmo na fisioterapia, na nutrição, por exemplo? Sim, acabo por ter um bocadinho. Pronto, tenho a bolsa do Comitê Olímpico, por estar integrada na preparação olímpica, e isso é o maior, obviamente. E depois tenho a Alves Bandeira, que me patrocina dando senhas de combustível mensalmente, o que é uma grande ajuda nas deslocações, obviamente, sim. Tenho também a Vita Slim, que é uma clínica que tem desde nutrição a massagem, a fisioterapia e de vez em quando usufrui um pouco destes serviços. Tenho também o fisioterapeuta do clube que trabalha comigo um pouco à parte e sempre que eu preciso ou estou um bocadinho mais cansada ou não me sinto tão bem para o treino da noite e dá sempre um jeitinho para eu estar a 100% para poder dar o máximo e sim, eu acho que é só isto, não temos assim... Só? Sim, mas é complicado em Portugal nós arranjarmos patrocínios assim de topo, não é? E sermos realmente, como eu vejo com os judocas no estrangeiro, que às vezes têm marcas mesmo grandes a apoiá-los e recebem que se calhar quase tanto como o Comitê Olímpico deles paga. Em Portugal a realidade é um pouco diferente, não me posso queixar, acho que estou muito bem, mas realmente é diferente dos restantes. Olha, Catarina, já falamos aqui na medicina, no judo, e eu pergunto-te, como é que é o teu dia-a-dia? Então, o meu dia-a-dia, a minha rotina agora é acordo por volta das 9h30, tomo um pequeno almoço, vou treinar, varia um pouco os treinos da manhã, normalmente às 11h, 11h30, treino musculação 2 a 3 vezes por semana e a técnica normalmente 2 vezes por semana. O treino da noite das 7 às 9,
mas normalmente, agora como estamos em período de maior carga, pode-se estender até às 9h30, 9h40, e acabo por treinar quase 3 horas à noite. E já é treino com o Randori, que é a luta, com mais trabalho técnico, com séries de velocidade, séries de potência, já é um treino muito mais cansativo. De momento nós estamos a ter, digamos que, um dia de descanso ali na quinta-feira, porque de sexta a domingo voltamos a treinar em estágio da seleção, aqui ao lado, em Sernach, e são treinos duros, são 4 treinos, sexta à noite, sábado de manhã e de tarde e domingo de manhã, e acabamos por levar uma nova carga ali mesmo no fim da semana, e então normalmente folgamos à quinta-feira. Depois, segunda-feira da semana a seguir, consoante o cansaço, podemos também folgar ou não, porque realmente com este novo modelo tivemos que adaptar o esquema semanal dos treinos. E porque o descanso é fundamental, não é? Num treino de qualquer atleta. Sim, ser. Também me esqueci de referir todos os dias uma cestinha, tem que ser. Faz parte da minha recuperação e para o treino da noite, entre meia hora a 40 minutos, tenho que dormir sempre a minha cesta, sim. Olha, e sentes falta de alguma coisa por seres atleta de alta competição? Férias, é a única coisa. De resto, está tudo bem. Não, realmente, sim, das coisas que eu acho que às vezes nos faz um pouco mais falta são férias, assim, 2 semanas de férias, 3 semanas de férias, como nós tínhamos em miúdos, que é uma coisa que eu já não tenho mesmo há muitos anos. Claro que de vez em quando paramos e temos ali 5 dias, 6, máximo ali uma semana, mas com o ritmo das competições internacionais, agora com o adiamento dos Jogos Olímpicos e com tudo, é muito difícil nós temos um período grande de descanso. De resto, acho que não sinto falta de nada, porque também não abdiquei totalmente de tudo. Sempre arranjei tempo para de vez em quando jantar com os meus amigos, para ir ao cinema, para passear. Claro que não o faço tão regularmente como eles, mas de vez em quando dá para fazer, portanto não sinto falta de nada. Muito bem. Catarina, e se pudesses alterar alguma característica da tua personalidade, o que é que tu mudavas? Isso é fácil, ser menos teimosa. És muito teimosa? Um pouco. Mas no mau sentido ou no bom sentido? Teimosia pode ser no bom sentido. Tem os dois, claro, tem os dois. Quando eu perco não gosto nada de perder e tenho que perceber porque é que perdi e sou teimosa ao ponto de, mas porque é que eu fiz aquilo, ou porque é que não, e tento melhorar sempre, mas depois tem outras coisas que não, e então, não sei, se calhar esse seria o que eu tentava melhorar. Então, se pudesses colocar uma característica tua noutra pessoa, qual é que gostavas de colocar? Diria o meu perfeccionismo, de querer sempre fazer tudo bem, dar sempre o meu melhor para fazer tudo bem. Diria isso. Eu diria que tu és uma eterna insatisfeita. Talvez. Não, há muitas coisas que eu faço e que sinto-me satisfeita com isso, mas acho que busco muito a perfeição, tentar fazer a técnica perfeitinha, tentar dar o máximo nos randores, dar mais um pouco, projetar mais uma vez. Pronto, e acho que isso também faz de mim uma boa atleta. Se não fosse assim. Catarina, agora indo um bocadinho mais para a competição, propriamente dita também, lembras-te do teu primeiro troféu internacional na modalidade? Lembro. O meu primeiro internacional foi em Portugal, numa taça da Europa de cadetes, em Miranda do Corvo. 14 anos. 14 anos. Fiquei em terceiro lugar. Lembro-me que na altura foi uma prova com muitos combates, porque eu fazia aos menos 44 quilos e não era muito normal nós fazermos ali muito mais do que 3 combates. Eu fiz 4. E também me lembro que comecei com uma atleta muito alta, dinamarquesa, de cinto laranja. Eu já era castanho, penso eu, mas ela era cinto laranja, só que era muito alta. Já deu para ver que essa vitória, esse troféu, teve muito significado. Para te lembrar também. Teve, porque foi o primeiro. Eu era muito nova, na altura eram 2 anos de escalão, eu era o primeiro ano. Tinha muito pouca experiência ou nenhuma internacional, mesmo a nível competitivo, não era das atletas mais experientes. E realmente marcou-me muito. Aliás, depois dessa competição e dessa medalha especificamente, foi quando eu ganhei a minha primeira alcunha de formiga atómica. Foi depois dessa prova, porque no combate para a atribuição do bronze,
Eu, na verdade, ganhei a bandeiras. Na altura havia essa modalidade que era o Levantar. contador não era infinito. Exato, sim, agora. sim. Então os 3 árbitros tinham uma bandeira azul e branca, que é a cor do fato dos atletas, e levantavam de acordo com o que achavam que tinha Eu cheguei a levantado. sofrer muito com isso, com alguns atletas portugueses a olhar para a bandeira. Sim, e de facto foi o que aconteceu, porque houve uma árbitra, curiosamente portuguesa, que levantou a bandeira para a atleta de Espanha, que foi com quem eu lutei. E no meu ângulo de visão, portanto, eu via o árbitro do meio e essa árbitra. Então, no meu ângulo de visão, aquilo estava empatado. Eu não percebia se tinha ganho ou se tinha perdido. Mas depois ouvi os meus treinadores a saltar e muito eufóricos e percebi que ganhei. E depois, no fim, foi o João Neto que disse que eu tinha atacado muito, fui muito rápida, mas como era pequenina, parecia assim uma formiga atómica. A verdade é que aquilo pegou e ainda hoje tenho essa alcunha. Olha, e se tivesses que eleger um top 3 das tuas maiores conquistas até ao momento na carreira, o que é que escolhias? Eu diria que o teu ano 2019 é fantástico, mas tu é que dirás o top 3. 3. Bem, número 1, apesar de não ter medalha, diria o Campeonato do Mundo de 2018. Foi ali um momento de reviravolta, foi uma prova muito importante, muito dura. Quinto lugar, não é? Em Baku. Quinto lugar, em que eu só perdi com a número 1 da competição e com a campeã olímpica para o bronze. E senti que foi assim das provas que mais me superei, eu acho. Fiz combates muito duros, foram 6 combates nessa competição, que é muito raro, então nos 48 quilos, e eu diria que essa foi o top 1, até porque depois me permitiu entrar no projeto olímpico, que era algo que nós ambicionávamos e sabíamos que tínhamos essa oportunidade para o fazer. Trabalhámos bem, preparámos bem essa prova para conseguir pontuar e consegui, portanto essa tem que ir para o top 1. Depois o número 2, diria talvez a vitória em Antália, o Grande Prix de Antália, também em 2018. Um pouco também pela superação, porque eu vinha de uma lesão, na semana, exatamente uma semana antes tinha-me lesionado, praticamente não treinei randori essa semana antes da competição, para recuperar bem, e cheguei lá e consegui competir muito bem e estar também com o João. Fomos os dois os únicos portugueses a competir, então foi muito marcante e foi o meu primeiro ouro no circuito internacional. O terceiro... O Grande Slam de Brasília, não? Não. O terceiro vou dizer o meu primeiro título de campeão da Europa universitário. Também foi um momento marcante, foi no meu primeiro ano de sénior. Nessa altura ainda não competia a nível internacional no World Judo Tour, como nós chamamos, nos Grandes Slams, Grand Prix. E então foi ali também como que uma rampa de lançamento, porque percebi que estava realmente num nível diferente e que conseguia chegar mais longe. E depois foi em casa, foi em Coimbra, então foi muito especial. Brasília também foi especial, talvez ficasse ali em quarto. Faltou mesmo o João Neto comigo nessa prova para ser a cereja no topo do bolo. Mas está ali a disputar o terceiro lugar, digamos assim. Olha, e falando em João, tens algum ídolo ou referência no judo? É assim, o meu treinador é um ídolo e uma referência para mim no judo, por tudo o que ele conquistou. Foi campeão da Europa, medalhou no Campeonato do Mundo, foi 2 vezes aos Jogos Olímpicos e apesar de não ter medalhado, teve prestações brilhantes. E o modo como ele encara o judo e a competição e o que nos transmite é uma grande referência para mim, e é muito bom poder tê-lo a fazer este trabalho comigo, porque sinto que estamos sempre em sintonia. E depois também todos os meus colegas da seleção, não só a Telma Monteiro, que obviamente acho que é para todos os docas portugueses uma grande referência, para mim também o é, mas também os outros, a Joana Ramos, a Patrícia Sampaio, que é muito nova, já tem muitos resultados, a Rochelle, a Bárbara Timo, depois Jorge Fonseca, claro, o Henrique, que veio também de situações mais complicadas e agora, apesar de ter ficado à porta da medalha, ganha um Foi campeão, fantástico, sim. campeão do mundo. Todos eles me inspiram de certa forma, e também a nível internacional tenho alguns amigos excelentes judocas que me vão inspirando, e com os resultados deles também me motivam a querer mais.
Catarina, tu referiste aí bastantes nomes referentes ao panorama do judo português. Tu sentes que, que eles conseguiram também, de alguma forma, trazer o judo para o panorama do desporto nacional, ou seja, para que fosse mais falado? Tu já sentes isso, que o judo é cada vez mais falado? As pessoas Sim. começam a acompanhar ainda mais? Sim, eu acho que desde que a Telma conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos do Rio, que o judo subiu ali um degrauzinho e talvez de há 2, 3 anos para cá, com a consistência que a nossa seleção tem demonstrado em todas as competições, em que praticamente não há competição em que não tenhamos medalha ou estejamos a disputar uma medalha, isso é cada vez mais falado, as pessoas ouvem cada vez mais, sabem cada vez mais. Pois claro, também o título de campeão do mundo de Jorge Fonseca foi mais um grande boom nos mídia e trouxe mais pessoas a querer saber do judo e a conhecer. E acho que estamos a fazer todos um bom trabalho, porque atualmente o judo é um desporto não só a nível nacional, mas também internacionalmente. O judo português é mais respeitado, já olham para a seleção portuguesa com um respeito diferente e vê-nos como uma grande potência do judo, e isso também é um grande motivo de orgulho para mim e para todos que eu sei. E o que é que ainda há por fazer? Há muitas coisas ainda para ganhar. Eu acho que cada um de nós na seleção é muito ambicioso. Acho que vamos todos estar muito bem preparados nos jogos, e acho que se nós conseguíssemos trazer muitas medalhas seria excelente. Mas acho que depois cada um também tem os seus objetivos, as suas ambições. Mas eu acho que o judo está muito bem encaminhado e eu acho que no futuro vai trazer ainda melhores resultados. Catarina, em março de 2020, estourou a bomba aqui em Portugal, a pandemia veio em força. De que forma é que a pandemia afetou a tua preparação para os Jogos Olímpicos? Eu diria, Ou não afetou? é assim, afetou. Agora pode ser de forma positiva ou negativa, Sim. porque afetar acho que afetou a todos. Eu diria que no meu caso afetou de uma forma positiva. Eu vinha de uma lesão no fim de 2019, que era um pouco mais grave do que nós achávamos, e então a minha preparação ia ficar um pouco condicionada se os jogos tivessem sido logo ali em julho de 2020. O que acontece é que conseguimos, digamos que antever um pouco o que iria acontecer, ou seja, percebemos que a quarentena ia ser para durar, que íamos ter que ficar em isolamento durante muito tempo, e o que nós fizemos foi, uma semana antes de ser decretado isso a nível nacional, eu juntamente com 2 colegas do clube e amigas, ficámos todas na mesma casa e juntamente com o meu treinador delineámos digamos que um estágio. Nós estávamos quase em estágio, treinávamos de manhã e de tarde, e conseguimos evoluir muito as 3. Em casa? Em casa e fora de casa, porque tínhamos um espaço exterior Ok, onde boa. conseguimos fazer ginásio, digamos que ao ar livre. O judo Excelente. também, montando ali uns tapetes de puzzle por cima da relva. A verdade é que nós estávamos incrédulas que íamos cair ali, mas fizemos tudo, randóris e tudo, projeções e tudo, deu para fazer tudo. Portanto, evoluímos muito e acho que foi muito bom, porque depois, quando finalmente começámos a desconfinar, os clubes puderam abrir de novo, eu já estava num nível muito mais elevado. Quando finalmente também aqui em Coimbra arrancámos com os estágios da seleção ali no mês de julho, e a malta, pronto, começou a treinar, alguns pela primeira vez ao fim de alguns meses, eu já estava também num nível um pouco mais acima, e isso foi bom para manter, não é? Porque os jogos continuam aí, apesar de terem sido adiados, o foco era o mesmo. E cada dia que passa eu quero evoluir, não é? Não só para os Jogos Olímpicos, mas depois para o futuro. Acho que o importante é estarmos em constante evolução e sermos cada vez melhores atletas. Olha, Catarina, e falando em jogos, Tóquio agora 2021, quais é que são os teus objetivos? Eu pergunto isto porque tu és cabeça de série, teoricamente falando, o objetivo no mínimo é ir aos quartos de final. Falando em quartos de final, próximo de uma medalha. Tu vais sair de Portugal para Tóquio com o objetivo da medalha? É assim, eu tenho consciência que os Jogos Olímpicos vão ser uma competição totalmente diferente,
não só pelo ambiente, não é? Por ser a competição que se realiza de 4 em 4 anos, e neste caso até demorou mais um, por tudo o que nós também passámos pela pandemia, todos os países, as dificuldades, o estarmos lá vai ser ainda mais gratificante. Então acho que todos os atletas realmente vão estar muito bem preparados e cada combate vai ser muito difícil. Portanto, aquele combate que se calhar numa prova nós achávamos, espetáculo, tenho um primeiro combate fácil ali, não vai ser fácil, vão ser todos complicados. Eu vou-me preparar sem dúvida para estar na minha melhor forma de sempre, para poder disputar todos os combates de uma maneira um pouco, digamos, mais relaxada, por estar bem preparada, ter essa consciência tranquila de que estou bem preparada e agora é o dia. Mas claro que seguindo para a prova como 8ª cabeça de série, eu não vou lá só para participar. Não me vou contentar com isso, quero avançar na competição. Diria que o mínimo seria ficar, portanto, nas 8 primeiras, nas 7 primeiras, não é? Mas claro que queria avançar no quadro e disputar uma medalha e, claro, se possível, ficar no pódio. Isso seria a cereja no topo do bolo. E sentes alguma pressão especial por isso? Não sinto pressão porque o trabalho sou eu que o faço, sei o quanto eu trabalho, o quanto eu treino, o quanto custa, mereci estar lá, portanto, trabalhei para estar lá, para ganhar a minha vaga na competição. Portanto, a única pressão que eu poderei sentir é a pressão que eu vou colocar em mim própria ou não. Mas pressão externa, isso não. E diz-me só uma coisa, amanhã tu vais treinar, pensas numa medalha olímpica? Vais treinar com esse foco? Mais ou menos. Subconscientemente está sempre lá que estou a treinar para os Jogos Olímpicos e para evoluir e para chegar lá na melhor forma. Mas não é a minha próxima prova, ainda vou ter o Campeonato do Mundo, que também é uma prova muito grande. Aliás, este ano é muito atípico, porque temos as 4 provas mais importantes todas no mesmo ano, que foi o Masters logo em janeiro, o Campeonato da Europa, o Campeonato do Mundo e os Jogos Olímpicos. Acho que isto nunca aconteceu. Portanto, o meu foco ainda está meio dividido, até porque o Campeonato do Mundo pode decidir ali muita coisa em termos de posição de cabeças de série, mas claro que às vezes quando o treino está mais difícil, estamos ali, custa um bocadinho mais, temos que dar sempre aquele bocadinho mais. A minha cabeça pensa sempre que estou a preparar-me para os jogos e que tenho que conseguir dar aquele bocadinho mais. Catarina, até porque tu agora no europeu, que correu mal para ti, no sentido de não chegares onde querias, foi uma espécie de aprendizagem para aquilo que, e tu sabes melhor que ninguém, que em qualquer prova, seja europeu, seja mundial, seja Grand Prix, Masters ou Jogos Olímpicos, podes chegar lá e ir embora ao primeiro combate, não é? Isto não, é verdade. Sim, é verdade. É assim no judo, tem essa imprevisibilidade porque lá está, um ipom acaba o combate, portanto nós podemos achar que estamos na melhor forma de sempre e somos bem apanhados e ao fim de 10 segundos vamos para casa, ou até podemos estar a perder e faltam 5 segundos e marcamos ipom e ganhamos. Portanto, vai depender um pouco também do dia, não é? Às vezes aquele bocadinho de sorte, como eu digo, a sorte dá muito trabalho. Portanto, às vezes quando dizemos que o atleta teve sorte, projetou ali a 5 segundos de vir, não, porque se calhar ele foi competente. Sempre treinou aquela técnica daquela maneira e se calhar até treinou a situação de estar a perder e tem que dar a volta ao resultado, portanto tem sempre mérito no que fez, mas realmente tudo pode acontecer no judo. Já vi tudo acontecer, portanto o melhor é estarmos sempre muito bem preparados. Sérgio, força. Catarina, saindo aqui um bocado do contexto de competição e de treino, o que é que tu gostas de fazer? Que hobbies é que tens? Séries, filmes? És uma pessoa interessada nisso? Não? Outros desportos gostas de ver? É assim, normalmente outros desportos gosto muito, claro. Gosto muito de andar de bicicleta, de skate. Quando o tempo depois está bom ir à praia. Mas normalmente o meu treinador proíbe-me um pouco de nos descansos fazer outros desportos. Descanso é para descansar mesmo. Pois, então skate também... tenho que optar por atividades um bocadinho mais relaxadas. Gosto de ver sobretudo filmes, séries. Não sou muito de séries porque nunca tenho muito tempo quando estou a estudar para ver séries e acabam por ser muito viciantes. E então o melhor é nem as começar, basicamente é por aí. Então sou um bocadinho mais de filmes e ler também. Gosto muito de ler. E agora que tenho mais tempo recomecei a ler não só às vezes livros normais, mas às vezes artigos. O que é que estás a ler?
Por acaso agora estou a reler o livro da Telma Monteiro, que já o tinha lido em 2016 quando saiu, e agora voltei a lê-lo. Parece-me inspiração para Tóquio. Eu já vinha. Quiçá. Não, mas é curioso porque ela escreveu o livro antes de ganhar a medalha olímpica. Sim. E também já a desafiei que vai ter que lançar um segundo volume, porque depois daquela medalha e com tudo o que ela já conquistou a seguir, tem que sair um volume 2. Oh, Catarina, eu sei que, agora pegando só nisso que tu disseste agora, eu sei que não há. Cada atleta vale por si só, mas tu, eu pelo menos ouço às vezes no judo dizer que tu és muito parecida com a Telma em algumas questões. Tu sentes isso ou achas que é algo que dizem por dizer? Não, não sinto isso. A Telma é a Telma, a Catarina Costa é a Catarina Costa. E às vezes diziam-me, vais ser como a Telma, ou um dia vais conseguir. Mas eu não quero ser como a Telma, eu quero ser a Catarina Costa, ela já conquistou muita coisa. E coisas que eu nunca vou conquistar, por exemplo, 15 medalhas em 15 europeus é um feito incrível. Eu tenho os meus próprios objetivos, os meus próprios desafios, e claro que posso me inspirar no que ela já fez e sigo muito o exemplo dela, mas ser como ela não. Aliás, acho que cada um deve procurar a sua própria identidade e seguir com isso. Ok, Catarina, olha, a última pergunta antes da nossa surpresa final, que já vai longo. Quais são as tuas próximas escalas na viagem até Tóquio? Ou seja, onde é que nós podemos te acompanhar as próximas provas? Portanto, a próxima competição é o Campeonato do Mundo em Budapeste, 6 de junho, e também nesse dia vai ditar o fim do apuramento olímpico, pelo menos na minha categoria, porque depois o Campeonato do Mundo é uma categoria por dia, e então, pronto, as categorias mais pesadas, só passado quase uma semana é que vão decidir tudo. E para já é só isso que temos planeado a nível de competições, é só essa que está planeada. Eventualmente fazer uma competição interna um bocadinho antes de partir, mas grandes competições é só essa. E depois tentar estagiar um bocadinho fora, também sair um bocadinho da rotina aqui de Portugal, quando isto agora também o permitir, acho que seria por aí. Olha, e em que dia que é a tua prova em Tóquio? A minha prova em Tóquio é 24 de julho. Ok, pronto. Fica aqui para toda a gente acompanhar nesse dia e torcer por Marcar ti no e por calendário. Portugal, obviamente, em Exato. busca de um grande resultado. Vamos 24 de então julho, aqui sim senhora. João, é isso mesmo. Vamos avançar isso, então para. para a surpresa final que fazemos com todos os nossos convidados. E aqui vai, é um quiz, Catarina, com 5 perguntas sobre judo, Jogos Olímpicos e Portugal. A primeira pergunta é esta, Catarina. Quantos judocas portugueses estão apurados neste momento para os Jogos Olímpicos? A equipa feminina é grande. Sou eu, 52 quilos, 57, 70, 78 mais. E dois rapazes, são 8 atletas. Certo. Sabes Fogo. dizer os nomes todos? Sei. Acabam por ser um pouco aqueles que eu disse Sim, que eram sim. os meus exemplos. São esses mais eu. Aliás, no feminino só não temos menos de 63, não é? Sim, é uma categoria que em Portugal não tem muita competitividade e acaba por ser até uma lacuna nas provas internacionais. Olha, segunda questão, a primeira acertaste. Quantas medalhas e quem as ganhou tem o judo português em Jogos Olímpicos? Temos duas. Para já, temos duas. Foi Nuno Gostei do Delgado, para já. para já. Nuno Delgado, nos Jogos de Sydney, em 2000, Sim. e a Telma Monteiro, agora mais recentemente, nos últimos Jogos do Rio, o E bronze. sabes qual era a categoria do delegado? Delgado fazia os menos 78, 81. 71, já era 81 quilos. Sim. Pronto. Terceira, Catarina. Em que Jogos Olímpicos é que foi a estreia do judo? Foi em Tóquio, 1964. Ei, Foi. estou a Grande ouvir o máquina. teclado. Eu estou a ouvir o teclado do outro lado. Impressionante. Olha, e quem é que é o país mais medalhado no judo em Jogos Olímpicos? É o Japão. Sabes quantas medalhas? Isso não acredito. Eu não vou acertar redondamente no número, mas o Japão tem para aí umas 86. Fogo! 82 medalhas. Incrível. O segundo país com mais é a França, 49 e a Coreia do Sul com É, 43. tá certo. Impressionante.
quase o dobro da segunda. E a última questão, Catarina, que eu tenho a certeza que também vais acertar, porque aliás, uma das atletas diz-te muito, acredito eu. Qual é que foi o pódio olímpico no Rio na tua categoria? O pódio olímpico na minha categoria foi a Paula Pareto, campeã olímpica da Mas também Argentina. é médica, não é? Exatamente, é médica e falamos, somos amigas. É também uma das coisas boas do judo, conseguimos fazer amigos noutras pontas do planeta. Que ganhou a Não está final. alta, Catarina, porque é assim, Rio, campeã olímpica, Tóquio, médica, pá, acho que a seguir Tóquio vai ter que ser igual. Vamos ver, vamos ver. Depois, em segundo lugar, foi a coreana, Jeong. Certo? Em terceiro lugar, foi a japonesa, Ami Kondo. E a atleta do Cazaquistão, a Galbadrak. Pô, É com incrível. esse nome não consigo dizer. Tem dois nomes incríveis. Galbadarac. Impecável, Catarina. É Muito isso. Perfeito. bem. Catarina, João, estamos então a chegar ao final deste nosso episódio. Catarina, queres aproveitar para te despedir e deixar alguma mensagem de quem nos vai ver e ouvir? Sim, acho que é. Todos os atletas que vão a Tóquio trabalharam muito para lá estar. Alguns tiveram que se superar mesmo, bater recordes pessoais, as marcas. No caso do judo, é um processo mais extenso e temos toda uma preparação e vários anos de apuramento, não é só um combate ou uma prova. Portanto, o que eu pedi às pessoas que estiverem a acompanhar ou que estejam a acompanhar e depois estejam a ver os Jogos Olímpicos é que puxem pelos nossos atletas, tenham orgulho em cada um que vai representar o país, porque todos eles vão representar Portugal da melhor maneira e tenho a certeza que vão dignificar muito a nossa bandeira, e que apenas os apoiem, porque é isso que nós queremos sentir, o carinho das pessoas em Portugal, não só amigos, mas às vezes também pessoas que não conhecemos e que de alguma maneira nos vão acompanhando e nos deixam aquele apoio alguns dias antes da prova, porque nós estamos cá deste lado a fazer o nosso trabalho e, portanto, pedia só que, às vezes, em vez de rebaixarem, que nos puxem para cima e que nos deem a força necessária para chegarmos lá ainda mais fortes. Muito bem, Catarina. Grande mensagem. João, estamos fartos de falar nisso. Não é nas conquistas que se tem que ver um país a apoiar um atleta, não é, João? Já estamos Eu fartos, costumo dizer, de referir isso, não a é? capa da bola, do recorde ou do jogo, que são aqueles mais esportivos, um dia devia ter estes 8 atletas que vão estar no judo, e mais, mas pronto, estes 8 atletas que vão estar antes das provas e se calhar fazer entrevistas como estamos aqui a fazer, ou conversas com cada um deles e eles mostrarem o que é que têm de bom, como é que é o dia-a-dia deles, como é que é a preparação, porque assim é que se cultiva o desporto e que se fomenta o judo e o conhecimento das pessoas. E digo-te já, dar aqui os parabéns à Catarina, porque além de uma extraordinária judoca, é uma comunicadora É 5 incrível, pá, estrelas, ia dizer isso, pá. com uma cultura desportiva bem acima da média, mesmo para atleta, porque eu já percebi que ela percebe de tudo um pouco, sabe, conhece as modalidades. Tu falaste da Filipa Martins e ela soube logo, não é normal Até da isto. Tata, até da Tata. Gosto de acompanhar, sim. E pronto, isto foi uma autêntica aula de judo. Pá, aprendi mais um bocadinho com mais uma campeã e é isto que nós queremos e desejar toda a sorte do mundo à Catarina, quer no Mundial, também nos Jogos Olímpicos e todas as provas que entre e boa sorte para ela, que nós estaremos aqui a torcer por um grande resultado para Portugal e para a Catarina. Muito bem. Obrigada. Catarina, mais uma vez, muito obrigado por teres tirado aqui uma hora no final do teu dia para estares aqui à conversa connosco. Desejar-te então as maiores felicidades, que corra tudo bem no processo até Tóquio. Chegado lá, tu melhor que ninguém saberás o que aqui há de fazer. João, terminamos mais um episódio então. Marcamos encontro na próxima sexta-feira ao meio-dia com um novo episódio. A todos que nos ouviram, nosso muito obrigado. Já sabem, próxima sexta-feira, mais um episódio deste segmento Até Tóquio. Programa que nos levará até ao maior certame desportivo do planeta. Um abraço, fiquem bem e até para a semana. Viva Portugal! Viva o desporto e viva Portugal!